Nos últimos meses, um objeto vindo de fora do nosso sistema solar deixou cientistas do mundo inteiro em alerta e completamente intrigados. O nome dele é 3I Atlas. Mas o que tem de tão especial nesse cometa? Por que ele não deveria existir? E por que alguns acham que ele pode até ser uma nave alienígena disfarçada? Pois é, esse visitante cósmico está vindo direto das profundezas da galáxia e pode conter segredos mais antigos que o próprio Sol. O nome 3I Atlas carrega um significado curioso. O 3 indica que ele é o terceiro objeto interestelar já identificado passando pelo nosso sistema solar. O I vem de interestelar, o que já deixa claro que ele não nasceu aqui, e sim em outro sistema. E o Atlas é uma homenagem ao telescópio que o descobriu, no Chile, no dia 1 de julho de 2025. Antes dele, só tivemos dois visitantes do tipo, o famoso Oumuamua, em 2017, e o 2I Borisov, em 2019. Mas o 3I Atlas é diferente de tudo que já vimos. Ele veio de uma região pouco estudada da nossa galáxia, o chamado Disco Espesso, uma zona antiga e misteriosa, talvez com uma química completamente diferente da nossa. Isso significa que o 3I Atlas pode ter se formado antes mesmo do nascimento do Sol, sendo literalmente um fragmento de outro tempo, de outro mundo, de outra estrela, que talvez nem exista mais. E segundo a NASA, ele vai atingir seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, no dia 30 de outubro de 2025, a cerca de 210 milhões de quilômetros de distância. Ou seja, não há perigo algum para a Terra. Mas isso não significa que ele não seja incrivelmente importante. Logo após a descoberta, os telescópios mais poderosos da humanidade Hubble, James Webb e Spitzer voltaram seus olhos para ele, e o que eles viram deixou os cientistas completamente perplexos. Quando analisaram a coma, aquela nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo, perceberam que ela era dominada por dióxido de carbono. Isso é muito estranho porque normalmente os cometas têm muito mais água congelada do que CO2, mas o 3I Atlas não. Ele possui até 8 vezes mais CO2 do que água, algo jamais visto antes. E não para por aí. O telescópio James Webb detectou a presença de carbonil sulfeto, um composto químico raríssimo e quase nunca observado em cometas. A química do 3I Atlas é literalmente alienígena, com substâncias que não são produzidas naturalmente aqui na Terra. E o mais intrigante de tudo é que o cometa começou a liberar gases e se tornar ativo antes mesmo de se aproximar do Sol. Ele começou a emitir esses jatos de CO2 quando ainda estava, além da órbita de Júpiter, algo totalmente fora do padrão. Isso levantou várias perguntas. O que está alimentando essa emissão tão cedo? Existe algum calor interno? Alguma radiação antiga ainda ativa? Ou será que estamos vendo uma tecnologia alienígena funcionando a milhões de quilômetros de distância? E para deixar a coisa mais bizarra, o telescópio Spitzer detectou que o gás de CO2 se estende por centenas de milhares de quilômetros. Mas o núcleo parece compacto, sem jatos visíveis. É como se o gás estivesse sendo liberado de forma controlada, quase artificial. Além disso, a luz refletida por ele apresenta uma polarização negativa profunda, algo que sugere uma composição jamais observada em nenhum outro cometa. É diferente em tudo, literalmente tudo. Esse objeto vindo de muito longe pode ser uma cápsula do tempo cósmica, um fragmento de outro sistema solar, formado há bilhões de anos, e que atravessou o espaço interestelar até nos encontrar. Estudar algo assim pode nos ajudar a entender como outros sistemas se formam, o que havia antes do nosso Sol, e talvez até revelar novas químicas e materiais que não existem mais no universo atual. Segundo cálculos do Hubble, o núcleo do 3I Atlas pode ter entre 320 metros e 6 quilômetros de diâmetro, e ele está se movendo a uma velocidade absurda, 57 a 60 km por segundo, o que dá cerca de 216 mil km por hora. Essa é uma velocidade hiperbólica, ou seja, ele só vai passar e depois seguirá a sua jornada pelo vazio, a menos que ele decida frear, né? Aí a história seria outra. Mas, brincadeiras à parte, a NASA garante: não há indícios de propulsão artificial ou aceleração fora do padrão. Tudo que observamos pode ser explicado pela liberação natural de gases conforme o cometa se aquece. Mesmo assim, a Agência Espacial Americana reconhece: o 3I Atlas é real, estranho e totalmente fora do comum. E tem mais: existe a possibilidade de que, em 2026, a sonda Juno, que hoje orbita Júpiter, faça uma manobra histórica para tentar se aproximar do 3I Atlas. Caso isso aconteça, será o primeiro encontro direto da humanidade com um objeto interestelar. Imagina isso, uma nave feita por nós indo ao encontro de algo que veio de outro sistema solar.
talvez de outro tempo. Se der certo, será um marco na história da exploração espacial. Agora, como sempre, a internet entrou em ebulição. Teorias começaram a pipocar por todo lado. Tem gente dizendo que o 13 Atlas muda de cor uma hora verde, outra vermelha. Outros afirmam que o formato dele está mudando, ficando alongado, com espinhos, como se fosse um lagarto cósmico. Há quem diga até que outra nave está escoltando ele voando na frente, mas até agora, segundo a ciência, nada disso foi comprovado. As supostas imagens de naves ou luzes misteriosas são apenas reflexos, ruídos de imagem ou interpretações erradas. O brilho esverdeado, por exemplo, é comum em cometas ricos em carbono e CO2. A NASA já se pronunciou oficialmente. O 13 Atlas não é uma nave alienígena, mas isso não o torna menos fascinante. Muito pelo contrário. Ele pode ser um cometa interestelar exótico, um pedaço de outro sistema, com uma composição química única, que vai gerar estudos por décadas. Enquanto nossos cometas contam a história do nosso Sol, o 13 Atlas pode contar a história de uma outra estrela, de um outro mundo, que talvez já nem exista mais. E isso, por si só, é algo extraordinário. Então, o que você acha? Será que o 13 Atlas é apenas um cometa antigo? Ou será que ele guarda algo que ainda não conseguimos compreender? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se você chegou até aqui e prepare-se, porque o espaço está só começando a nos revelar seus segredos.